Quando Moisés vai até o Egito falar com Faraó para libertar a nação de Israel, Deus fala que o coração de Faraó seria endurecido. E nós sabemos que Faraó realmente já era um homem do coração endurecido. E aí nós vemos Deus mandando os sinais, Moisés realizando sinais ali e mostrando que realmente o poder de Deus estava com ele e Deus estava agindo e operando. E sempre que Moisés vinha e fazia algum sinal, os magos do Egito vinham e reproduziam aquele sinal, tipo, mostrando para Faraó que não, isso aqui não tem nada de poder de Deus agir, não, nós também conseguimos fazer. A ideia era basicamente essa. Até que chegou algum momento lá em que eles não conseguiram mais realizar os sinais, como por exemplo, quando Moisés ele bate o cajado no chão e ali nós vemos o pó, a Bíblia fala que se torna em piolhos, os magos do Egito não conseguem reproduzir aquilo. E assim por diante, outros. No entanto, o coração de Faraó já estava tão endurecido que ele não libertava o povo. A gente vê que o objetivo ali dos magos ali era simplesmente endurecer ainda mais o coração, né, do Faraó. Porque quando Moisés vinha e realizava um sinal, quando Deus, na verdade, operava um sinal, trazia uma praga, e os magos vinham e reproduziam aquilo, eles estavam falando, isso aqui, ele está falando que é Deus que fez, que isso aqui é Deus que está agindo e fazendo, mas nós também fazemos. Olha aqui para você ver. E aí o coração do Faraó, que talvez até estava inclinado, endurecia ainda mais, que é tipo assim, tá vendo, Moisés, você está falando que é Deus que está fazendo isso, mas os meus magos também conseguem fazer isso. Nós vemos algo bem parecido hoje acontecendo. Nós sabemos que Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz, e Deus fala que Ele faria sinais nos céus e na terra, na natureza, principalmente como sinais que apontavam para o fim dos tempos. E nós estamos vendo esses sinais acontecendo. Nós estamos vendo todos os sinais que as Escrituras relatam para nós com relação à volta de Cristo se cumprindo diante dos nossos olhos, na natureza e tantas coisas assim. Só que, ao invés de ser magos que vêm e tentam reproduzir ou até explicar isso, tirando o foco de Deus, hoje nós temos a ciência. Eu não sou contra a ciência, eu acho que a ciência é algo bom, inclusive a ciência também é algo que Deus nos permitiu desenvolver, porque Deus deu inteligência para o homem desenvolver, e a ciência é boa. A ciência bem utilizada, ela é muito boa. Nós temos a medicina aí que traz cura sobre tantas pessoas, e eu acredito que antes da medicina nós temos Deus ali que deu inteligência ao homem, e a ciência é boa. Mas é muito interessante quando você vê, sempre que surge algum sinal, alguma coisa, que você sabe que ali é uma ação de Deus na humanidade, você vai ver a ciência vindo como os magos ali do Egito, explicando e tentando explicar aquilo dentro de uma perspectiva somente naturalista e tirando de foco toda e qualquer possibilidade de sobrenatural. E isso tem feito com que muitas pessoas, assim como o Faraó tinha um coração endurecido, muitas pessoas no mundo endureçam seus corações para a verdade bíblica e a palavra de Deus. Elas olham e aí até vem lá na Bíblia falando, olha, vão haver terremotos e furacões no fim dos tempos. E aí vem a ciência e fala, não, mas isso aconteceu por causa disso, disso e disso, não tem nada de sobrenatural. A pessoa, então, isso aqui, tá vendo? É a ciência, gente, isso aqui é só, não tem nada a ver com Deus fazendo isso não. E as pessoas têm os seus corações endurecidos, muitas pessoas. E infelizmente, quando chegar o ponto em que a ciência não conseguir explicar, e aí nós temos uma situação em Israel, tem acontecido uma situação que é a situação das bolainas, e eu estava vendo esses dias na internet que a ciência não consegue explicar o que está acontecendo ali em torno do Mar Morto. O Mar Morto já recuou 1 quilômetro e estão surgindo uns fenômenos lá, umas crateras, e surge água doce que está entrando para o Mar Morto, chamado de bolainas, e a ciência não consegue explicar. Mas o coração das pessoas já está tão endurecido que elas já também não conseguem mais crer que aquilo ali é uma obra de Deus e que Deus é que está agindo, e Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender que absolutamente tudo está sob o controle de Deus. A Bíblia diz que nem um pardal pode ser preso pelo passarinheiro se Deus não permitir. A Bíblia vai falar que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. A Bíblia nos diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Deus tem tudo sob o seu controle, Deus sabe de todas as coisas, e Deus não somente sabe, mas Ele comanda, Ele domina todas as coisas, Ele é soberano. E aí nós entendemos a doutrina da providência, que Deus está no controle. A ideia da doutrina da providência é que Deus administra todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus é aquele que domina todas as coisas, e nós não podemos ficar simplesmente olhando para a ciência. A ciência hoje tem assumido o papel dos magos do Egito lá diante de Faraó, que contribuíram muito para que o coração de Faraó fosse endurecido e não se rendesse diante de Deus, e aquilo levou ele a sofrimentos terríveis, como por exemplo perder o seu filho, que foi o último e terrível, e posteriormente seguir o povo e ter o seu exército, e ele mesmo ali sucumbindo ali quando as águas do mar se fecham diante dele. O que nós precisamos entender é que nós precisamos olhar para Deus. Ainda que a ciência consiga explicar alguns fatos e alguns fenômenos, nós precisamos entender que Deus está sim no controle desses fatos e desses fenômenos, e nós precisamos nos render diante da grande e majestosa soberania de Deus e do poder de Deus, sabendo que a sua palavra nos traz vários sinais que se cumpririam, e eles estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O que eu tenho a te dizer é, não endureça o seu coração.
Não. Olhe para as Escrituras. E ainda que a ciência explique de maneira lógica e científica algumas questões que acontecem, se a Bíblia diz que aquilo aconteceria, jamais, não descarte o fato de que é Deus que está operando. Deus opera por meio do sobrenatural, mas Deus também ele pode operar por meio do natural. Ele é poderoso. E ainda que a ciência explica algumas situações, ainda que a ciência explique alguns fatos e algumas questões, isso não anula a ação, o poder de Deus e os sinais que Deus opera na humanidade. Não anula.